Senador, o ministro Flávio Dino, da Justiça, foi hoje ao Senado falar sobre vários assuntos, sobre 8 de janeiro, enfim, a própria atuação dentro do Supremo. A gente sabe que teve frases e atos ali folclóricos. O que a gente pode dizer e falar de que se precisa, de fato, ser discutido para além, né, de algumas frases e de algumas frases de efeitos, ou mesmo como linguajar das lacrações? O que é que o senhor acha que de fato tem que ser discutido nesse país? A visita do ministro Dino foi importante, é sempre muito bem-vinda, colega senador inclusive, mas fugiu bastante do escopo da reunião. O escopo era entender qual é o projeto de segurança pública do novo governo. Se falou muito pouco sobre isso. E mesmo sobre o 8 de janeiro, que é um fato tão importante, uma tentativa de golpe de Estado, se falou pouco. Se gastou muita energia, infelizmente, já é a terceira ou quarta vez que o ministro Dino vai ao Congresso, e ele desenvolveu um método, né? Ele já entendeu como é que ele ocupa os espaços das redes sociais, com ironia, com boas frases, com muita inteligência, é um cara super preparado, mas em termos de conteúdo, no final das contas, faltou. A gente não teve o suficiente. E o que é que faltou? O que é que precisava ser discutido em relação, por exemplo, ao 8 de janeiro? Com relação ao 8 de janeiro, da parte que toca ao Ministério da Justiça, é entender quais são as medidas adotadas para evitar que isso se repita. A gente teve hoje a notícia pública de que tem uma licitação em andamento para comprar 124 quilômetros de cercas. Isso não é solução técnica. Nós tivemos aqui um problema de gestão, um descompasso entre o governo distrital e o governo federal, uma falha de inteligência gigantesca, e a gente tem que tratar disso sob o ponto de vista de gestão. Lá no Senado, lá no Congresso, que a gente consegue legislar sobre o tema e fiscalizar. Então faltou mais clareza com relação a isso. O que você vai fazer para evitar que esse tipo de situação se repita? Porque nós vivemos numa sociedade polarizada. Então o potencial ali de violência persiste. As pessoas que foram presas, conduzidas, que vão responder a processo, elas representam uma pequena fração de um grande grupo de brasileiros que está hoje radicalizado. Então, temos que tratar dessa questão. O ministro não conseguiu avançar nisso, reconheceu a importância desse debate, mas não avançou nele. Esse é um ponto. O segundo ponto, a política de segurança propriamente dita. O que a gente vai fazer para reduzir homicídios, para reduzir a violência contra a mulher, a violência de gênero? Não conseguimos avançar concretamente, até porque o ambiente acaba não favorecendo, porque não é só o ministro, mas também uma série de parlamentares fazem a escolha fácil por fazer vídeos para suas redes sociais, para encontrar uma frase que permita, tirado do contexto, erguer a bandeira de vencedor de um debate que não existiu. Nós tivemos algumas perguntas, algumas respostas, mas um debate real não aconteceu. Voltando aqui em relação, não que o segundo tema de segurança pública seja importante. Inclusive tem um debate sobre a separação do Ministério da Justiça e o Ministério de Segurança. Mas voltando à questão do 8 de janeiro, o que é que o senhor acha que poderia ser proposto para que se evitasse um novo 8 de janeiro? A gente precisa regular melhor a questão da segurança pública no Distrito Federal. A gente tem que enfrentar a questão de que nós temos um governo distrital que é responsável pela segurança dos poderes federais. Você criar uma nova força, que é a ideia do ministro Dino, não me parece uma boa estratégia, um bom caminho, até porque você vai gerar mais custos. A criação de uma Guarda Nacional, por exemplo. Eu defendo a ideia de que você tem um gatilho de federalização da gestão da segurança em determinados momentos, em determinadas situações, para ter uma proteção mais efetiva, aproveitando a extraordinária estrutura que você já tem no DF. A Polícia do Distrito Federal é extremamente qualificada, é uma referência nacional. Então eu não posso jogar isso fora ou desconsiderar isso para criar um novo organismo, gerar mais complexidade de gestão, quando o que eu tenho que fazer é estabelecer um bom andamento, um bom equilíbrio entre os governos federal e distrital. Em relação ao 8 de janeiro ainda, a gente tem alguns presos. Sim. O preso maior, mais simbólico, vamos dizer assim, é o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do GDF. Como o senhor avalia a prisão do Anderson Torres? Veja, a gente tem aí uma questão processual para discutir, né? Se essa prisão ela se sustenta no tempo, considerando a duração, né? Os requisitos que se exigem para uma prisão preventiva, se eles ainda estão presentes. Mas cada vez mais você tem indícios veementes da culpabilidade do Anderson, do ex-ministro, ex-secretário. A conduta dele está cada vez mais individualizada, existe uma caracterização plena, ao contrário dos outros 800 acusados ou réus nesse momento, que pouco se tem em termos de individualização de conduta.
Isso é uma preocupação que você tem que ter como democrata. A defesa da democracia não pode justificar ataques ao sistema democrático. E um dos pilares do sistema democrático é o devido processo legal. Então eu não posso pegar uma pessoa que estava numa manifestação, violenta ou não, e atribuir para ela uma sanção de prisão sem sequer individualizar sua conduta. Eu não estou dizendo que são inocentes, mas existe a necessidade de se obedecer ao devido processo legal. E isso, nos últimos tempos, vem sendo desconsiderado, sempre com a justificativa de que os fatos são extraordinários, que o momento é atípico, mas essa é justamente a principal justificativa de qualquer ditadura no mundo, na história. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho hoje convicção pessoal da culpabilidade do ex-ministro Anderson. Acho sim que ele será, ao final do processo, condenado, mas ele tem os mesmos direitos de qualquer acusado. O senhor não falou, mas é uma crítica direta ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor, inclusive, apresentou um pedido de impeachment. Como é que o senhor avalia a conduta do ministro Alexandre de Moraes? Eu apresentei um pedido de impeachment em referência a Alexandre de Moraes e a Dias Toffoli em abril de 2019, quando foi instaurado o até hoje existente inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais. É um inquérito totalmente atípico, ele foi criado sem provocação, ele não tem um alvo definido, ele não tem duração definida, ele não tem transparência e ele persiste como uma arma de alto poder hoje manipulada pelo ministro Alexandre de Moraes. De lá de abril de 2019 para cá, a gente teve uma mudança. Meu entendimento, e pessoalmente continuo com o meu entendimento, de inconstitucionalidade, mas o Supremo se reuniu e pelo Pleno, por 11-1, decidiu que sim, era constitucional você ter aquele tipo de inquérito absolutamente inusitado em andamento. De lá para cá, você continua tendo a adoção de medidas no bojo deste inquérito. E medidas de alta intensidade, prisões, pedidos de busca, fatos que a priori deveriam estar na primeira instância tramitando diretamente na Suprema Corte. Isso é preocupante, porque se hoje, para uma parte da população, é interessante ter um xerife nacional para qualquer questão, a história mostra que esse tipo de poder abusivo pode se voltar contra qualquer um. Então a minha crítica política permanece, mas juridicamente eu tenho que reconhecer que o Supremo validou. O meu conterrâneo, o ministro Aris Brito, usa uma frase poética, que é o estilo dele, né? O Supremo tem o direito de errar por último na República. Mas nós estamos testando esses limites de erro com muita intensidade nos últimos 2, 3 anos. A gente vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio para isso, que está na Constituição. Né? Respeitar os direitos, o devido processo, fazer com que a coisa funcione normalmente e, ao final, que todos sejam condenados. Todos aqueles que têm sua culpa demonstrada, que tiveram acesso a uma defesa qualificada. Fazer justiçamento travestido de justiça não é o ideal. O senhor, então, continua com a convicção do impeachment em relação ao Alexandre de Moraes? Aquele fato gerador do impeachment não mais persiste porque o Supremo validou o processo. Certo. À época da apresentação, a própria PGR era ainda titularizada por Raquel Dodge. E a Procuradora-Geral tinha pedido o arquivamento por ausência de interesse, pela inviabilidade, pela inconstitucionalidade. Mas ao final disso, só me engano, um ano depois, por 11-1, o Pleno decidiu que era constitucional. E se eu sou efetivamente democrata, eu tenho que confiar e aceitar, acatar as decisões do Pleno do Supremo. E essa decisão da minha parte é acatada. Não discuto mais a constitucionalidade dessa ferramenta. Acho que o Congresso tem que legislar com urgência para esclarecer os limites dessa atuação. Sob pena de daqui a pouco qualquer um ser atropelado por uma decisão que vai sair no bojo de um inquérito que persiste já quase, acredito que já está completando 4 anos, já completou 4 anos de duração. Tudo bem, vamos dizer que de fato essa situação está resolvida em relação àquele primeiro pedido. A minha questão é, o senhor voltaria a pedir? A gente teria que fazer agora uma avaliação do cenário político, mas acredito que existem, no mínimo, razões para se apurar um potencial abuso de autoridade. No mínimo. E esse é um problema interessante sobre o Supremo que as pessoas que não têm vivência jurídica desconhecem. Você não tem sequer uma corregedoria no Supremo. Você tem uma ilha de 11 Supremos, um arquipélago, e cada um faz o que quer, e aparentemente sem limitações. Eles ignoram os limites da lei da magistratura, eles ignoram e não estão sujeitos ao CNJ, e aquilo que hoje ministros fazem em Brasília, se fosse um juiz de primeira instância, já estaria afastado há muito tempo. E isso se aplica a quase todos, os 11 ministros.
Nós temos exceções extremamente honrosas que merecem todo o respeito, mas existem ministros que abusam da atividade política, que é incompatível com a magistratura, que abusam da proximidade com investigados e com réus, o que é incompatível com a magistratura. E a gente tem que ter coragem e liberdade para tratar dessas questões no parlamento. Voltando a tratar do Anderson Torres, o senhor considera que ele é a última instância ou em relação à prisão, e até onde tem que se avançar em relação à investigação para, de fato, chegar em outras autoridades e talvez aí numa instância superior? Como é que o senhor avalia essa questão? Qualquer investigação, assim, eu sou delegado de polícia de carreira, né? Então posso falar disso de cátedra. Qualquer investigação tem que, entre suas etapas, fazer a pergunta de a quem interessa, quem ganha com isso. Todo esse processo de tentativa de golpe, de ataque à democracia, tinha um beneficiário direto, que é Jair Messias Bolsonaro. Então a atuação do ex-presidente Bolsonaro precisa ser detalhadamente investigada. Até que ponto e em que momento ele teve ciência dessas várias ações, e foram várias ações. A gente teve notícias, por exemplo, de uma tentativa de fraudar o processo, chamada fraude processual, para criar uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes, numa articulação de assessores, senador, enfim, aquela coisa toda mambembe que foi notícia. Isso é gravíssimo. E interessa a Bolsonaro. E supostamente ele teve conhecimento. O seu ajudante de ordens pratica uma série de atos e tem uma série de tratativas atinentes a uma tentativa de golpe de Estado. Até que ponto ele tem conhecimento disso e como é que ele articula, como é que ele participa dessa questão. Então, sob o ponto de vista de pirâmide de responsabilidades, eu não tenho a menor dúvida de dizer que Bolsonaro está no topo dessa pirâmide. Mas é preciso individualizar a conduta. Não dá para fazer disso um tribunal ideológico. Se a justiça conseguir provas suficientes, robustas, de responsabilidade, o destino de qualquer golpista tem que ser a cadeia. A execração pública, o banimento político, mas a cadeia. Porque não se brinca com democracia. Por qualquer pretexto que se tente imaginar, não se brinca com democracia. Ainda sobre os atos golpistas, tem uma CPI que está prestes a ser instalada e, de fato, onde vai se debater. Qual é a avaliação do senhor da necessidade dessa CPI dos atos golpistas? Eu subscrevi a CPI do Senado, subscrevi depois a CPMI. Eu entendo que ela tem um papel fundamental para dar visibilidade à apuração. Ela dificilmente vai trazer novidades. Você já tem investigações em andamento. Mas ela vai garantir que você consiga ter clareza. O público em geral, a gente já viu isso na CPI da Covid. A população acompanhando aquilo, a imprensa fiscalizando aquilo e gerando uma consciência coletiva da gravidade dos atos. Porque você veja, hoje ainda tem uma massa enorme de brasileiros que acha que não é crime na porta de um quartel pedir golpe de Estado. Eu preciso que esse brasileiro entenda, diz, olha, isso é crime, você não pode fazer isso. Você não pode fustigar ou incentivar as Forças Armadas a sair da sua atribuição constitucional. Então, é um passo a passo que a CPI tem um papel para exercer. Mas, claro, ela traz sempre um risco midiático de se transformar num ringue de memes e de frases e de lacração, para usar a expressão que você usou. E isso é um prejuízo muito grande. A gente também já teve experiências de CPIs que seguiram esse caminho. Vai depender muito da composição e da firmeza da presidência da comissão. Falando em Supremo ainda, senador, a gente está prestes a ter indicação do advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin, para uma vaga do Supremo. Duas questões aí. O que é que o senhor acha dessa indicação e se essa indicação ela passa no Senado? Eu não faria essa indicação. Eu acho que indicações que tenham um vínculo, um viés ideológico tão intenso deveriam ser evitadas em prol de uma qualificação maior, de uma experiência maior. Mas, dito isso, a prerrogativa é do presidente da República, ela é do Senado. O Senado apenas sabatina para verificar se estão lá presentes os requisitos constitucionais. E num primeiro momento de análise, claro que ainda vai se ter a indicação efetiva, aí sim a análise de currículo. Numa primeira análise eu entendo que ele atende os requisitos que a Constituição coloca, de experiência, de qualificação jurídica, de idoneidade. Você não tem nenhuma acusação contra esse cidadão. Então acredito que vai ter tramitação fácil e aprovação fácil. Mas não faria indicação porque eu acho que você leva uma cor política desnecessária para a Suprema Corte Brasileira. Na avaliação do senhor, então, o governo ganharia essa, mas há ainda testes
da base governista serem feitos. A gente está falando aí do arcabouço fiscal e da própria reforma tributária. Como é que o senhor acha que esses dois projetos eles vão caminhar no Congresso? Existe uma grande aceitação no Congresso para as teses que estão lá na reforma, para as teses que estão no novo arcabouço fiscal. Mas você ainda não tem o detalhamento disso, você não tem os ajustes finos que têm que ser feitos, especialmente do ponto de vista de compensações regionais. Mas acredito que são dois projetos que terão aprovação, porque são projetos fundamentais para o Brasil, porque as casas já estão bastante adaptadas aos conteúdos, então já é um assunto corrente, não vai ter uma dificuldade de compreensão, e também porque eu acredito que o governo vai se empenhar efetivamente nessa tramitação. O que a gente não verificou até agora. Eu vejo muita gente falando em derrotas do governo, mas essa base governista não foi verdadeiramente testada. A gente está falando de projeto das fake news por um lado, decretos do saneamento por outro, que já eram matérias muito difíceis e de alta rejeição na casa. Então, não vejo aí um teste real. Acho que esse teste virá sim, e a primeira votação será com arcabouço. Hoje nós recebemos a ministra Simone Tebet, que falou superficialmente sobre isso, mas já falou. Hoje a equipe técnica do Ministério da Fazenda recebeu alguns parlamentares para adiantar detalhes. E acredito que no final desse processo, com alterações, você terá aprovação. O senhor falou do projeto das fake news, o PL das fake news. Como é que o senhor avalia esse projeto? Como é que o senhor está vendo? Tudo bem que a gente está tratando de outra casa, mas qual a avaliação do senhor em relação a esse projeto que tem, quer dizer, está como pano de fundo em relação a vários temas que a gente tratou aqui nessa entrevista? O projeto é absolutamente necessário, né? Ele foi apresentado, foi votado e aprovado em 2020 pelo Senado. Eu sou o autor, relator foi o senador Ângelo Coronel da Bahia. E era um texto bastante equilibrado. O relator na Câmara dos Deputados, o deputado Orlando, fez uma série de acréscimos que são extremamente meritórios, mas que aumentaram a complexidade e que abriram um espaço para mais discussão, mais crítica. Acho que, tão logo você serene um pouco essa discussão, é possível chegar a uma construção de aprovação, retorno ao Senado e depois da aprovação. Porque é muito importante que as pessoas entendam que se você não legislar via Congresso, com debate público, com ajustes, ouvindo os atores, você vai ter decisões da Justiça sobre o tema. E não é porque, para usar a expressão da moda, ativismo judicial. Não é ativismo judicial. A Justiça não pode ficar inerte quando ela é provocada. E se você não legisla, a Justiça vai ter que se manifestar usando parâmetros, princípios, o que, enfim, acontecer. E o que é muito prejudicial quando você está falando de uma coisa que envolve modelos de negócio de grandes empresas, liberdade de expressão, proteção de criança e adolescente. É muito melhor para o Brasil que você tenha uma legislação discutida, tramitada e aprovada. Está há 3 anos na Câmara dos Deputados. Acho que praticamente todos têm acesso ao conteúdo completo. Existe uma série de pontos que são de absoluto consenso e a gente tem que parar de gastar energia com os poucos pontos que são de dissenso. Então todos nós concordamos em proteger criança e adolescente, todos nós concordamos para acabar com conta falsa, concordamos que publicidade tem que ser declarada, você não pode ter publicidade velada. E aí vamos começar a discutir agora outros pontos que chegaram mais recentemente na decisão, mas que também é muito fácil chegar a consenso. Remuneração do trabalho jornalístico. Não é difícil chegar a um consenso de que você tem que remunerar quem produziu, para não estar beneficiando quem não produziu, só está fazendo repasse. Então são mecanismos que já foram testados em outros países, França, Canadá, Austrália, já existe uma métrica, dá para você trazer isso com mais facilidade. Acho que vamos chegar a um bom termo. Não é fácil, existe muito oportunismo político, muita gente se colocando como defensor da liberdade, quando na verdade apenas quer o espaço de lacração, que a liberdade ela é assegurada pelo projeto. O projeto não traz uma linha falando sobre conteúdo e ele traz uma garantia de devido processo para o usuário, porque hoje as plataformas são as donas da verdade. Elas excluem perfis, postagens, fazem isso todos os dias e você, usuário, independente da sua condição, não tem direito sequer a uma defesa. A lei cria a obrigação dessa defesa. Esse é o espírito que fez a gente construir essa legislação e eu acho que no final das contas é o espírito que vai prevalecer. Senador, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer.